Bom dia, boa tarde, meus grandes oitavoanos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nossa aula de hoje de Geografia vai ser América e África, aspectos naturais e socioeconômicos. Vamos entender quais são as relações entre a América e a África, entre esses dois continentes. Se a gente levar em conta nos aspectos naturais, a gente vai ver que eles estão localizados praticamente na mesma zona climática, então isso vai determinar tipo de vegetação, não é isso? De certa forma, a biodiversidade, tipo de chuva, em algumas partes do interior equatorial e tropical, não é isso? Quando nós levamos para o aspecto socioeconômico, nós vamos ver a intrínseca, relação que eles têm desde o contexto de quem? Das grandes navegações. Os portugueses e os europeus, quando começam a período das grandes navegações do capitalismo comercial, uma das primeiras áreas que eles chegam é a África. Isso chega até o litoral da África, dentro do continente, chega até a Ásia e depois chega a América. A partir da América, a África vai ter um papel fundamental no tipo de atividades econômicas que vão ser desenvolvidas na América. Lembrar que na América Latina, não é isso? Do México para baixo, até o Chile e a Argentina, foi colonizado por quem? Já está dizendo latina, pelos países de línguas descendentes do latim, principalmente Espanha e Portugal, vão implantar o quê? Uma colônia de exploração. Então eles vão para a África em busca de quê? De mão de obra escrava para suprir a necessidade dessa mão de obra. Já que na América, pega o Brasil como exemplo, no primeiro momento ele usa os indígenas, os nativos, tem grande problema que os nativos não conseguem se adaptar a isso aí. Não é que os africanos vão se adaptar, mas a vida de tipo que era na América dos nativos, eles não tinham trabalho como fator determinante. Trabalhava para viver, mas não só vivia para trabalhar. Então esse indígena acaba fugindo, entrando nas regiões do continente, tá certo? Adentro, entrando para a parte continental. Então tem dificuldade. Então os europeus, principalmente o Portugal, que já tinha, como nós falamos, conhecimento da África, vai buscar essa mão de obra escrava e traz para cá. Resultado disso, quando eu pego o aspecto socioeconômico, levando em conta as características da população em aspecto econômico e social, como educação, saúde, desigualdade social, elas têm muito a ver, são muito parecidas, certo? Então vamos lá. Quando eu pego o mapa mundi aqui no aspecto natural, eu vou ver a localização. Pego ali, ó, aqui América, na América Latina, pegando o México, essa região aqui, e estou pegando aqui o continente africano. Primeira coisa, linha do Equador que divide a terra hemisfério norte e sul e zona tropical, tá aqui, ó. Linha do Equador, vai pegar aqui, ó, não é isso? Linha do Equador aqui, ó, cortando o Brasil e corta a África bem no meio, certo? Aqui eu tenho o Trópico de Câncer. Olha o tanto que a África está dentro dele. Aqui eu tenho o Trópico de Capricórnio, onde a África está aqui. Então, eles estão na região intertropical do globo. América, um pouquinho abaixo, na região temperada do sul. E a África também com uma parte na área temperada do norte. A América está totalmente na parte ocidental, levando em conta aqui, ó, meridiano de Greenwich, aqui a parte, me chama leste, não é isso? Parte oriental, aqui o oeste, o ocidental. Então nós estamos totalmente na parte ocidental. A África é o único continente que está nas quatro áreas. Ele está na parte oriental, que o meridiano de Greenwich ele está para a parte aqui oriental, que chama leste, mas ela tem uma parte aqui que está na parte oeste ocidental. Ela tem parte do continente no hemisfério norte e no hemisfério sul. Então a sua localização, ó, paralelo, isso vai determinar um tipo de fatores naturais que são equivalentes. Então, quando eu falo aqui em relação ao clima e vegetação, é muito parecido. Está aqui o exemplo, nós pegamos aqui as zonas. Então, quando eu falo da zona equatorial, certo? Zona equatorial ou tropical, entre os dois trópicos, Trópico de Capricórnio e de Câncer, que é essa parte vermelha, olha aqui onde é que está, zona tropical, olha a parte do Brasil aqui, olha a parte da América, olha aqui, ó, México, parte da América, América Central todinha, pega aqui a maioria, só a parte que vai estar fora dela, e vai ser parte aqui com Argentina, Chile e Uruguai. Mas olha a África, quando eu vou para a zona
subtropical, aquilo que nós falamos na aula anterior, olha aqui a parte subtropical da América. Eu vou ter aqui, ó, o sul do Brasil, a Argentina, eu tenho parte do Chile, não é isso? E eu tenho parte do Paraguai e do Uruguai. Quando eu vou para a África, eu tenho a África do Sul, que está nessa área. Quando eu vou aqui para a parte aqui também de zona subtropical, no hemisfério norte da África, eu vou pegar os países aqui, né, do norte da África, que são os países árabes. Mas a tipo de zona determina, ó, praticamente igual. Isso vai influenciar o tipo de agricultura de produtos tropicais. Então, por isso que muitos produtos tropicais nós temos no Brasil, eles estavam aqui, mesmo que não tenham surgido aqui, e daqui os portugueses trouxeram para cá. Exemplo principal, a cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar sai daqui da feira, onde era a colonização dos portugueses, e traz para o Brasil. O café vem lá da Ásia, não é isso? Mas foi plantado aqui e depois trouxe para o Brasil. E um monte de fruta também que vieram para em decorrência desses fatores. Agora vamos para o aspecto socioeconômico. Comércio triangular, o que foi isso? Quando os portugueses, ó, eles vêm por aqui, colonizaram tudo isso, passaram aqui, né, mandaram passar aqui e foram para a Ásia, para as Índias, né, especiaria. Mas quando eles chegaram aqui na América Central, houve isso daqui, mas vamos entender que só o triângulo, por isso que está aqui a fórmula do comércio com a África e o Brasil. Os portugueses estão aqui, Portugal, sai para cá e vem para esses países que eles colonizavam aqui, ó. Então, o que era aqui? Aqui pegava mão de obra escrava, trazia para o Brasil, vendia aqui, né, isso para os capitães hereditários, para os senhores, para o ciclo da cana-de-açúcar, e levava o lucro para onde? Para Portugal. Então, era o que se chamava de comércio triangular, aonde os portugueses saíam aqui de Portugal, pegava aqui os escravos, trazia para cá, vendia. Aqui esse escravo comprava o melaço do açúcar, esses empresários do capitalismo comercial, e levava para Portugal para vender e distribuir pela Europa. Isso é em referência ao Brasil. Mas isso daqui também, aqui há algum período, com os ingleses que aqui na América Saxônica, eles tiveram também colônias de exploração do sul. Então tinha mão de obra. Então fazia a mesma coisa, os ingleses vinham daqui, pegavam a mão de obra escrava, trazia para cá e vendia aqui e voltava para cá, certo? Agora, as características gerais da influência da África na América. Então, vamos lá. O maior mestiço agente brancos, negros e ameríndios do mundo. Nenhum continente teve essa mistura tão grande. Você pega os ingleses com a colonização da Oceania, a mistura foi muito pouco com os nativos. Certo? No Brasil não, na América ela foi intensa. Pega o exemplo do Brasil, não é isso? Então, nós misturamos esse caldo, misturou tudo, branco, europeu, negro, africano e os ameríndios, que eram os nativos daqui, criou esse caldo e tirou esse povo todo. Língua de origem latina, então, espanhol e o português, são descendentes do latino. Lógico que aqui teve colonização também pelos franceses, que é latino, mas a influência maior é italiana, mas a influência maior é espanhol, porque colonizou do México até embaixo, né? Isso, com algumas exceções da América Central, que ficou com os ingleses, ficou com os franceses, ficou com, né? E o Brasil ficou com os portugueses. Predominância de que? Religião católica. Por quê? Os indígenas aqui não tiveram católica? Não. Acontece que o Tratado de Tordesilhas, que vai dividir o novo continente descoberto, não é isso, que não descobriram nada, só vieram chegar aqui, que tem vários povos morando aqui, foi intermediado pela Igreja Católica, que tinha uma influência no mundo gigantesca naquele período, né? Então foi que ocorreu. A Igreja falou, olha, vocês vão para o novo continente de vocês dois, pelo Tratado de Tordesilhas, exclui os outros países, por isso que o Brasil foi chegado e foi ocupado também pelos quem? Os holandeses, os franceses. Por quê? Porque eles não aceitavam o Tratado de Tordesilhas. Então, a Igreja Católica dá o aval às novas terras de Portugal e da Espanha, desde que caracterizasse os índios. Então, uma das primeiras providências de imagens que nós temos, né, aquelas fotos, fotos não, imagens, desenho, os portugueses chegando no Brasil, a cruz e já fazendo uma missa. Então eles catequizaram os índios, por isso que trouxeram os jesuítas. Então todo mundo perdeu a sua religião e foi obrigado a assumir o catolicismo. Por isso que o Brasil é o país mais católico do mundo proporcional à população. E você pega a parte da América Latina, toda predomina o que?
Todo mundo são católicos, agora está aumentando os evangélicos, mas são cristãos. Isso pela imposição dos colonizadores, portugueses e espanhóis, que foi um acordo feito com a Igreja Católica. História, colônia e exploração das metrópoles europeias. Então nós estamos no período das grandes navegações, capitalismo comercial, os países que são as potências europeias saem em busca de novas terras, em busca de matéria-prima e de mercado consumidor. Quando ele chega aqui é dentro desse contexto, então tudo que é desenvolvido aqui é para levar para as metrópoles. A Espanha vai em busca de metais preciosos, encontra prata principalmente, mas encontra ouro, dizima esse povo e leva tudo para lá. Foi o que os portugueses fizeram. No primeiro momento não encontra ouro no Brasil, então ele leva o pau-brasil, que é o extrativismo, depois o plano do ciclo da cana-de-açúcar, depois descobre o ouro, vem a mineração, quando termina vem o café. Sempre isso, o papel da metrópole é explorar e a função da colônia é extrair tudo isso que tem e mandar para a metrópole. A economia dos países, subdesenvolvido. Por que subdesenvolvido? Porque isso ainda é resquício, isso ainda é histórico, desde o período lá da colonização que foi de exploração. Por que Estados Unidos e Canadá são desenvolvidos? Porque a colônia lá foi de povoamento. Quem foi para esses países teve a colonização dos indígenas, depois se tornaram independentes. Quem ia para lá ia fazer um novo país. A riqueza gerava ali o comércio. O nosso comércio não, era metrópole, colônia, cada um com um papel bem definido. Nós não poderíamos produzir nada, o que nós produzimos para nós, o mercado interno, tudo para o mercado interno. Então, por isso, são países subdesenvolvidos. Ainda é resquício de lá, e depois a elite que ficou no poder sempre prevaleceu para uma minoria, e nós temos tudo isso daí. Agricultura, latifúndio, monocultura voltaram para a exportação. Pega o Brasil, que é um exemplo mais prático. Cria o ciclo da cana-de-açúcar, em grandes propriedades, não é isso? Você tinha as capitanias hereditárias, era latifúndio, que nós chamamos, grande propriedade, monocultura. O que era monocultura? Só a cana-de-açúcar. Quando acabou a cana-de-açúcar, implantou o quê? Só o café, porque era voltado para a exportação. Ainda tem um resquício de sim. E a América Latina, depois, onde era colonizado pelos espanhóis, quando acaba a mineração, começa a se plantar o ciclo também da agricultura. E você pega a América Central, é do mesmo jeito. Monocultura voltada para o mercado externo. E aí tem aqui os problemas socioeconômicos da África. Aqueles dados que eu peguei da América, eu posso pegar com poucas diferenças, eu posso dar características como se fosse do continente africano. Agora nós vamos falar dos problemas socioeconômicos da África. Ele é mais agravante do que a América, mas de certa forma tem o mesmo problema. Então, fome. O problema da África, até hoje, a agricultura dele não é para acabar com a fome do continente, é igual à América, é para exportar. Então, o continente é onde a necessidade, né, alimentícia é exagerada. Poucas pessoas têm uma alimentação adequada. Corrupção. Então, você pega os governos, a corrupção é grande, dinheiro é desviado. Para onde poderia amenizar a fome, exercer educação e saúde, está na corrupção. Isso parece que nós estamos falando do Brasil e da América, não é isso? Da América Latina. Alta dívidas externas, eles estão piores que a gente nesse caso. Então, seu dinheiro, o pouco que sobra da corrupção, em vez de fazer infraestrutura para o país, melhorar a educação, a saúde, né, isso, a qualidade de vida da cidade é para pagar a dívida. Desvio de verba pública, esvaziamento dos cofres, falta de investimento, saúde, educação, alimentação, altas taxas de natalidade e mortalidade. Isso mostra que o país é subdesenvolvido. Ainda nasce muita criança, mas morre muito. Expectativa de vida baixa. A média, hoje ele subiu um pouquinho, mas está em torno de 50 e poucos anos, gente. Você pega o Japão, vamos pegar o Japão não, o Japão é a maior expectativa de vida, mas vamos pegar os países da América anglo-saxônica, Canadá e Estados Unidos, que não passaram, né, pela colônia de exploração. E foi o que ocorreu com eles? Foi povoamento. Então a expectativa de vida lá está acima de 80 anos, na África está 50. Analfabetismo, altíssimo na África. Tem países na África que ainda tem 50%, 60% da população adulta analfabeta. Então, você não tem a qualificação de mão de obra. O trabalho ainda é não qualificado. Como é que a empresa vai se instalar aí se não tem mão de obra qualificada? Epidemia, olha o caso da AIDS. Dizimou, começou lá, explodiu, mas não é um grande problema. Lógico que a gente está vendo agora o problema do Covid. Alguns fatores ainda precisam ser analisados, mas é um continente onde tem o menor índice ainda da Covid. O medo é quando chega lá explodir, aí eles não têm infraestrutura. Se nós estamos sofrendo problemas, se a Europa, se os países estão sofrendo problemas, pensa no caso da África.
E guerra civil, que nós já falamos diversas vezes, os conflitos que geraram ali na África, isso? Então, esse seria a nossa aula, um paralelo entre a América e a África, que eles são co-irmãos, eles têm uma relação muito grande desde sua localização, que vai determinar as atividades econômicas, e principalmente no aspecto socioeconômico, pelo tipo de colonização, a relação que teve entre eles, certo? Até a próxima, fique com Deus.